Muito boa tarde, estamos chegando. O seu Entre Família abre as portas, pode entrar, fica à vontade aqui com a gente. Prazer estar com você aí de casa, acompanhando mais um Entre Família. Tamo junto, hein? Prazerzaço. A nossa família aqui já reunida para ter esse encontro com a sua família aí também, né, pastora De Neide? volta depois de um final de semana quente, cheio de trovoadas também. Que eu diga, lá em Porto Seguro, já começo mandando um abraço para os meus amigos em Porto Seguro. Fiquei nesse final de semana por ali, lugar lindo e quentíssimo. Beijo! Até Porto Alegre marcou 40 graus, estava marcando 40 graus nesse domingo. Então esquentou em várias regiões do Brasil. Mas o nosso programa traz esse calor humano também, né? Daqui para lá, mesmo não estando tão pertinho, mais uma tela nos separando aí. É bom estar com você, receber aí esse calor gostoso, né? Que a gente transmite daqui para lá e de lá para cá. Por falar em calor, tem um tema que esquenta o coração de muitos pais. Ou gela. Ou congela. É verdade. Você tá falando isso porque sua filha tá bem lá. Porque eu já passei dessa fase, passei muito bem, sem sofrimento, mas quem tem filhos menores ainda, principalmente pai de meninas... Um menino, ele tem 2 meninas, Vocês ficam com uma história de assim, não me apareça, vai namorar com 30, não sei por quê. O que é isso? O que significa isso? Bom, não, porque Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Essa é a explicação do pastor. Eu falo para minha filha, Jesus está voltando em breve. Namoro... Se não voltar para todo mundo, volta para ele. Namoro na adolescência é o tema do programa de hoje. A nossa convidada especialista é a doutora Eneida Torres, é psicóloga já conhecida aqui do programa e volta para tratar com a gente sobre esse assunto, namoro na adolescência. E aí, pai, mãe, tá preocupado com o assunto? Os meninos já estão em casa, mãe quer namorar, tô namorando. E aí o coração... Isso quando fala, né? Não descobre por outros. E, sabe que seu filho, sua filha tá namorando. E pronto, hein? Aí dispara o coração dos pais, né? Será que era tão difícil? Mas aí a gente vai evitar o inevitável. Então, boa. Será que se prender demais é pior? Que daí, como diz, prende muito, escapa pelos dedos, né? E aí? O que faz, hein? Enquanto a gente não sabe como faz, vamos chamar o hashtag? Para saber o que tem hoje. É o que está mais próximo do assunto. Que está mais próximo. Lucas, você está mais próximo da adolescência. Foi um dia desses, não sei com que idade você começou a namorar. Depois a gente conversa, mas por enquanto, quais são as notícias de hoje? Pode deixar que compartilhe sim algumas informações. Boa tarde para vocês de casa, para vocês, meus amigos. Mas hoje no hashtag também eu vou falar sobre uma pesquisa que eu vi alguns brasileiros para saber o que mais preocupavam. E a saúde segue em primeiro lugar, sendo um dos motivos de mais preocupação. Vem também segurança e educação. Daqui a pouquinho eu trago os dados e algumas porcentagens sobre essa pesquisa. Legal. O Lucas vai trazer o testemunho dele aí sobre namoro na adolescência e mais o hashtag. Ele disse o que pode contar, ele conta. Isso, tudo que edifica ele vai contar. Muito bem, paradinha rápida e já estamos de volta. Até já. Mas, Abinal, você já fala de namoro com seu filho? Já falo e já tem alguns anos, ele está com 10 anos, e já tem alguns anos que a gente já fala com ele sobre essa questão, claro, tudo dentro da faixa etária dele, do tempinho dele, do que ele entende, né? Ele faz como perguntas namoro também. ou só escuta? É mais escuta, porque assim, o legal é que a gente tem um diálogo bem aberto, né? Uma conversa bem aberta, ele chega, fala pra gente de uma menininha que ele tá gostando, né? E aí a gente conversa com ele. Tipo, filho, você sabe que é amizade? Não, eu sei, é só amizade e tal, aquela coisa. E aí já vai, né? Já fica até estressadinho. Ai, pai, para! Não. Aí quando os amigos falam também, aí já vem bravo pra casa. Estão dizendo que a gente é namoradinho, não sei o quê. Muito legal. E como é a sua conversa aí de casa com os seus filhos? Vocês falam sobre o assunto namoro? Ou com seu neto, sobrinho? Como é esse assunto aí em casa? E como é que faz pra responder, Abinal? Pois é, manda pra gente aqui no nosso WhatsApp, está aparecendo aí na sua tela. É o 12983150249. Se você preferir pelo QR Code, talvez seja até mais fácil. Pegue o seu celular, aperta ali no botãozinho da câmera do celular, abre a câmera, abriu, você aproxima como se fosse tirar uma foto da gente aqui pela televisão, tá? Aproximou ali, vai aparecer rapidinho um link, né, que é um quadradinho ali com as letrinhas escritas. Se apertou ali, já vai te direcionar para o nosso WhatsApp. Aí é só salvar o contato, mandar mensagem para a gente que você quer mandar aí também, interagindo, participando com a gente, tá bom? Isso que é legal. Muito bem, manda para cá. E o que está chegando, pastor? Está chegando vários testemunhos, né? Mas essa aqui eu queria, antes de saber das preocupações, se fosse perguntar para mim, eu já ia colocar lá, o namoro das minhas filhas, é a preocupação número 1 do brasileiro.
Mas tem os brasileiros que têm essa sensação de preocupação, isso é tremendamente importante, então a hashtag vai trazer essa notícia. Mas esse testemunho, esses causos, eu vou guardar, viu? Guardar pra quem sabe contar durante o programa, pra segurar a audiência e a curiosidade de vocês, quem sabe a de vocês também, tá bom? Tipo, o Brasil todo tá interessado agora no namoro do Lucas, que gerou assim um mistério, Lucas. Tem muita gente interessada. Saiu? Já. É oficial já ou não? Vai oficializar? Vamos ver. Ah, vamos saber, hein? Vou falar de uma outra pesquisa, então. Rolou uma pesquisa aqui, vou falar de uma outra pesquisa agora, que é o seguinte, ela foi realizada pelo Datafolha e revelou que a saúde, ela traz a principal preocupação dos brasileiros. O levantamento, ele escutou 2.004 pessoas de 135 cidades, com a margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em setembro de 2023, 17% dos entrevistados diziam estar preocupados com a saúde. Agora esse percentual subiu para 23%. Com esse resultado, a saúde assumiu a liderança isolada do ranking, e enquanto 3 temas similares passaram para o segundo lugar. São eles segurança pública, violência e política, todas com 17%. Em segundo lugar, vem a educação com 11%, mas outros temas também entraram nessa lista. Eu vou agora compartilhar com vocês, como corrupção com 8%, fome e miséria 7%, o desemprego veio na casa dos 7%, economia 6%, políticas públicas, área social e inflação 2% e o meio ambiente 1%. Uma pesquisa do Datafolha que escutou 2.004 pessoas para saber quais são os motivos de preocupação com os brasileiros. A gente já ouviu bastante falando sobre essa questão de saúde, a gente sempre acaba até comentando sobre saúde por aqui e segue ainda sendo um dos motivos de grande preocupação. Acompanhando as notícias, a gente sempre vê alguma coisa relacionada a isso. Verdade. O brasileiro e o mundo, na verdade, mas o brasileiro, tratando das coisas que acontecem no seu quintal, faz muito sentido que esses temas tenham aparecido entre as preocupações do brasileiro. É o que está na mídia, é o que está na vida, é o que está na roda de conversas, é a preocupação, sim, de muito brasileiro. Não fugiu da realidade do que a gente enxerga a olho nu, né, Aleixo? Ela que pesquisa também é uma coisa interessante, a gente pode pensar mais sobre o recorte dela. Quando se fala de Brasil, nós estamos falando de muita gente, de muitos grupos sociais. E alguns grupos têm preocupações que outros grupos não têm. Mas é também interessante para mim pensar como a veiculação midiática, que a Darleide comentou, altera as nossas preocupações. Uma coisa é eu abrir a janela e ficar sabendo da violência que aconteceu na esquina. Outra é de uma criança ou de uma adolescente que está lá em Bangladesh, mas por causa da mídia, elas estão todas na nossa sala. Exato. Então, a gente tem sensações, e as sensações vão produzindo preocupações, e nem todas elas são riscos reais. Agora, quando se fala de saúde, é interessante que a gente se preocupe mesmo, mas também há que se fazer uma diferença entre uma preocupação com saúde e uma ação que essa preocupação gerou, né? Ou uma apreensão. Está tudo preocupado, mas ele está preocupado com o quê? Com a saúde pública? Está preocupado com o funcionamento do hospital? Ou está preocupado com o que está na geladeira? O que a pesquisa em si está dizendo sobre o tema, né? Violência é um tema, porém, é um tema que eu acho que não é só a sensação também. Eu acredito, na verdade, que muitos desses temas não são só sensação. Eu acho que são, de fato, uma realidade. Não tem como a gente negar de que a violência tem crescido e que tem sido um fator causador de muita tensão, inclusive, de muito medo. Claro, mais nas grandes cidades, mas, de modo geral, é aflitivo você conviver com essa insegurança todos os dias. É difícil. Verdade, até essa questão da insegurança a gente vê nas cidades pequenas também, né? Como a gente comentou aqui, redes sociais mostra isso tudo muito mais rápido, né? E a gente vê até a cidade que eu cresci lá, uma cidade pequena, mas de vez em quando, e até comparando, de vez em quando a gente vê, né, vários casos ali, né, questão de violência, mas buscando essa dimensão, população e quantidade de homicídios, ou isso, aquilo, a proporção, e aí você vai ver, os dados acabam sendo bem alarmantes, né? A corrupção apareceu também, né? Apareceu. Corrupção. Apareceu também. Um número significativo, né? Número significativo. Maior do que emprego, né? Maior que emprego. Maior que emprego. 8%. Bastante emprego.
Por enquanto é isso, meus amigos. Trouxe essa notícia para vocês, mas As outras notícias você vai se poupar. eu continuo no programa de hoje ainda. Daqui a pouco eu tô de volta. Tá bom, Lucas, certo. até já. Agora nós vamos receber a nossa convidada do dia, que é a psicóloga clínica adulto e infantil, educadora, palestrante, orientadora profissional e escritora, a doutora Eneida Torres. Vem para cá, Eneida. Queremos receber você sempre com muito carinho por aqui, colaboradora do Entre Família. Não é de agora. Bem-vinda, vem para cá, tão bonita nessa cor lilás. Tudo bem com você? Bem, Fica obrigada. à vontade por aqui, por favor. E o tema é namoro na adolescência, Eneida. E você vê dois pais aqui, eu já passei dessa fase. Da Assim, um adolescência? pouco aflitos. Já passou da Também. adolescência? A minha adolescência e da minha filha também. E aí gera um ciúmes, um medo, principalmente pais de meninas. Por que os pais de meninas ficam assim, tipo, olha, não apareça por aqui, coisa do gênero? É uma questão Segura na minha mão. da necessidade de proteger, né? A necessidade de proteção. Mas é interessante que os pais de meninas se manifestam. Os pais de meninos geralmente não. Mas eles também se sentem extremamente inseguros. Porque eles também têm um medo mais evidente que é: meu filho vai sofrer. Meu filho cresceu. Mas velado, né? Agora, os pais de meninas, geralmente, eles se sentem também com esse sentimento de insegurança, de não deu tempo de eu cuidar da minha princesa. E aí a angústia vem mais rápido, porque ele olha e, de fato, é um sentimento legítimo. Eu só compreendi esse sentimento quando eu tive filho, ele ainda era pequenininho, eu vi uma moça adolescente namorando e eu olhei para o pai. E eu percebi assim, puxa, de fato, você cuida, você se preocupa, você se dedica. Por isso que o pai de menina fica com isso mais evidente, né? Que é a bonequinha, tudo. Mas o pai de menino também. E aí, quando eu vi o olhar daquele pai ali, era um moço que não era tão aquilo ali do empenho da família, uma família que trabalhava muito, estudava tudo. Então, aí eu olhei e vi ali um pouco de dor. E eu comecei a me interessar. Entendi. Então, tem ali uma Você acabou de dor. destravar o medo do Abinão. Pode falar do seu medo. Não, destravado. Não, o Eu Abinal, tava ele já pensando- vai ficar assim comigo, né? Não, já vamos segurar na mão aqui também. Vamos aqui. junto, viu? Mas você falando sobre essa questão dos sentimentos, né? A gente fica realmente... Tem um menino, né, de 10 anos, e a gente pensa bem nesse ponto. Ah, será que não vão magoar demais ele, né? Será que não vai ter muitas frustrações? A gente tenta aconselhar, né? O modelo de pessoa que ele deve procurar e tudo mais. Mas é aquilo, a gente aconselha, né? De Eu várias acredito formas. muito nesses teus argumentos, porque nós lhe conhecemos. E ele é essa pessoa querida, tem cuidado com os princípios, os valores. Mas há muitos pais que queixam do temor de assim, como assim o cara vai beijar minha filha? Vai beijar a boca da minha filha, vai abraçar a minha filha. Quando um pai pensa que uma filha um dia vai fazer sexo, eles ficam assim, meu Deus, é minha filhinha. Tem esse aspecto também, Tem. que eu acho que ele não é muito dito, até porque um certo cuidado assim, será que isso não é machismo? Pode ser, não sei, mas é uma realidade. Por que olhou pra mim? Mas é sim o ponto do machismo. É o ponto do machismo, porque é aquela frase, né, que fala assim, o meu filho pode, meu filho vai pegar todas as meninas, a filha não. Só que quando o pai olha e fala, ele pode pegar todas as meninas, ele não consegue se colocar no lugar daquele outro pai que tem a menina. Aham. Então existe isso assim, os estudos mostram que é uma posição machista, que é muito forte, mas não é característica só do Brasil. Não é geral. A Sociedade de Pediatria dos Estados Unidos, ela mostra que isso existe também na visão dos pais e com um detalhe, segura agora, as meninas estão Segura a mão começando a dele. namorar com 12 anos e os meninos com 12 anos e meio. Olha só. E a preocupação, ela existe desse lado mesmo. E é um beco sem saída, porque esse machismo tem empurrado o namoro para ficar mais precoce. Porque se você for ausente, ela vai procurar suprir essa ausência que você não deu. Né? Se só o fato de eu me configurar apenas, eu tenho que ser um pai presente, né? Isso é uma coisa muito interessante, né?
É uma boa questão. Faz diferença a presença desse pai, de uma família estruturada, mas a relação do pai com filhas assegura algo de mais saúde, bem-estar relacional no namoro? Sim, porque o pai presente, ela vai observar, a menina observa como esse pai presente trata a mãe dela. Não é só como ele trata ela, eu sou a princesinha do papai, como ele me trata, mas como ele trata a minha mãe, porque o inconsciente vai fazer com que aquela menina se sinta atraída por algum menino que tenha características parecidas. Mesmo que no primeiro momento você vai olhar e vai dizer, não tem nada meu aqui, mas existem algumas características ali. Então, esse pai presente vai ajudar muito na menina olhar para o pai e poder até dizer, o menino quer namorar comigo. Eu acho muito bonito quando eu vejo. Eu estou abrindo a porta para as minhas meninas entrarem. Acho muito bonito quando eu vejo nas redes sociais, principalmente, né? Os pais que têm menininhas, pequenininhas mesmo, né? No dia da mulher, alguns dias, dia do aniversário, alguma coisa assim, chega, traz flores para ela, trata de um jeito todo diferente, aumentando assim o nível de exigência dela para quando ela for. Tiver idade, for buscar um namorado, ela ter um alto nível de exigência, né? Mas esse alto nível de exigência dela está muito mais forte em como esse pai traz a flor para a mãe dela também. Mesmo se esse pai e essa mãe não morarem juntos, o respeito que esse pai demonstra pela mãe dela, ele tem que ter coerência nas atitudes dele com a filha, que sejam as mesmas com a mãe. Por quê? Porque senão essa menina, ela vai olhar para uma mãe infeliz e aí ela perde o parâmetro. E aí ela vai namorar cedo e um garoto que vai judiar dela emocionalmente, porque ele também não sabe. E Eneide, não sei se você concorda, mas também pode haver ali uma situação bastante difícil em que a menina pode colocar-se no lugar de até concorrência com a mãe. Sim. Se um pai não trata com o devido cuidado, respeito, amor, carinho, atenção que seja sua esposa, mas é o paizinho da princesinha, essa diferença do tratamento do pai com a mãe, mas ele é o pai da princesinha, põe concorrência, principalmente se é menina, em relação à mãe. O tratamento de uma não se equipara ao tratamento da outra. Isso também faz muito mal. Faz mal porque a maturidade da menina não é suficiente para ela perceber. Então, ela se sente privilegiada aos olhos do pai e vai continuar buscando mais a atenção do pai e tirando todo o foco daquela mãe. Então, vai distanciando a filha da mãe, porque ela não enxerga essa mãe, o pai também não olha para a mãe, ela não enxerga. Então, essa distância cria essa concorrência dela assim, não, ele tem que olhar para mim. Agora, no casa rolam umas conversas interessantes sobre isso, né? Não, assim, e a gente foi muito consciente na construção dessa relação de deixar limites. Por exemplo, um momento que as meninas queriam deitar na cama comigo. E aí a minha esposa falou assim, não, esse espaço aqui é meu. Você vai deitar com o seu marido. E vai ter um momento em que você vai ter isso com o seu marido. Isso aqui é um momento meu com ele. Não, isso aqui você não faz. E é interessante, porque elas vão estar visualizando um momento futuro da vida dela, onde isso vai acontecer. Ela não vai conquistar isso de... Mas não tem só uma mãe pondo limite, tem um pai concordando e um pai auxiliando a que cada um saiba o seu devido lugar. Seu espaço. Essas meninas estão entendendo que o meu pai dá privilégio à minha mãe por eles serem um casal. Eu tenho privilégios enquanto filhas, mas o meu pai é o parceiro principal da minha mãe. Porque é o parceiro da minha mãe. Quando a mãe se posiciona dessa forma e o pai só fica quieto com aquela cara de nada, a menina vai sentir que ela está tendo o apoio do pai. Então, o pai tem que também falar. É fato, é verdade. Então, vamos conversar agora, por exemplo. Mas pai, não, agora eu quero conversar só com sua mãe. Exato, exatamente. Porque daí vai dando esse lugar. Mas a gente está aqui preocupado até com aspectos, assim, aspectos de extremo cuidado. Porque essa está sendo uma conversa de muito cuidado que ele tem, de preocupações. Mas muitos pais no dia a dia não estão olhando isso, não estão vendo. Não se preocupam. Eneide, agora vamos dar aqui um espaço para um pai de menino deixa eu falar agora também um pouquinho. Que é só pai de menina, pai de menina, agora tinha um pai de menino. Poderia chamar a sua esposa para falar do ciúme dela, né? Para eu não ficar aqui de o ciumento da sala. Só porque vocês estão todos de verde aí, os mais ciumentos. Nada a ver. Né? Agora, você comentou, né? E a gente sabe disso, que a menina espelha muito no que o pai, né?
proporciona à mãe. E no caso do menino? Seria o contrário? Como a forma que a mãe trata o pai? Ou não? Também é a forma que o pai trata a mãe? Também. Porque o que acontece nesses relacionamentos? A presença dos dois. Não é só, a gente mencionou do pai ali com a menina, mas o menino, ele está vendo esse pai educado com essa mãe. Ele está vendo esse pai dizendo para essa mãe que ela é bonita. Porque daí tem um detalhe, a gente estava valorizando o papel do pai, mas o papel da mãe também é importante para a autoestima da menina. Porque se a mãe se olha, se acha horrorosa e fala que eu sou muito feia, a menina tem dúvida desse olhar que ela recebe. E o menino, ele também vai olhar a relação dos dois. Ele não olha só a mãe, mas ele olha, peraí, meu pai consegue acalmar a minha mãe, tranquilizar, meu pai dá atenção para minha mãe. Então, ele vai vendo esse movimento. E também, a gente sabe que lá no inconsciente é aquele perfil. Né? Eu sempre me pergunto para o meu marido qual é o perfil da sogrinha, porque a sogrinha era tão tranquilinha, tudo, né? Porque assim, ele vai estar olhando isso também inconscientemente nessa relação. A sua forma de tratar a sua esposa, ele vai repetir. E a forma que a sua esposa te trata é a forma que ele também vai esperar ser tratado lá fora. Então, se há uma grosseria no casal, vai chegar lá fora esperando a grosseria. Ele pode, por exemplo, pensar, se é uma mãe que não trata bem o marido, no caso, enquanto esposa, ele pode pensar que esse tipo de relacionamento é até natural. Sim. Ele pode até pensar de que é assim mesmo, toda mulher trata o marido desse jeito e, quem sabe, se envolver em relacionamento abusivo, tóxico, coisa assim. E ele também ele se torna um abusador, porque nesse modelo de grosseria, ele é normal. Eu já atendi adolescente de chamar o pai, de chamar a mãe, até em situações separadas, de dizer assim, você está entendendo que essa adolescente, o modelo dela de relacionamento é de bater? Porque ela ter levado um tapa ou ela ter dado um tapa está sendo normal, porque ela presenciou isso. Então, quando você tenta argumentar com um adolescente que aquilo ali não é natural, como não é natural? É o modelo que eu tenho desde menininho. Nós vamos para o intervalo agora, vocês veem que a conversa gira, né? A conversa é boa, porque fala da gente, fala dos nossos pais, fala do nosso casamento, fala dos nossos filhos. Família é tudo interligado. Daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista com uma mãe e uma filha, com o tema de hoje, namoro na adolescência. Até já. Entre Família de hoje, falando sobre namoro na adolescência. E aí, tem adolescentes em casa? Você, pai, mãe, ou vô, vó, tio, tia, né? Tem adolescentes? Já teve aquela conversa com eles sobre namoro? Precisa, viu? É importante demais. E o nosso assunto de hoje, para você, inclusive, participar, interagir com a gente, é o seguinte, a pergunta é, como você conversa sobre namoro com seu filho, sobrinho ou neto? Conta pra gente, manda aqui no nosso WhatsApp, QR Code está aparecendo aqui no cantinho da tela. Abre a câmera do celular, aproxima, vai aparecer um link, né, em branco ali, algumas palavrinhas. Apertou ali, já vai entrar no nosso WhatsApp e mandar mensagem pra gente. Mas participe, interage. Você que está no YouTube também, manda mensagem pra gente. Pode ser via YouTube também, tá bom? A gente pode até perguntar se lá está liberado ou proibido namorar. Você sabe que ainda tem famílias que proíbem. Verdade. E aí, né, o que faz com isso? Então, idade conversa certa. com a gente. Será que tem uma idade certa? Essa é uma pergunta que sempre aparece, né? Sempre aparece. Mas a gente vai conversar agora com uma mãe e uma filha, não é, Aleixo? Sim, quero saber como é que tá rolando fora daí, né? Porque eu virei o exemplo aqui, vocês estão percebendo, né? Eu sou o pai ciumento, eu não falei nada, eu só falei que Jesus vai voltar logo. Mas você tá ouvindo isso desde a hora que você ligou. Não, eu não queria que você ciumento. Fala também, eu diria que você é cuidadoso. Jesus vai voltar. Quando minha filha nasceu, eu coloquei, sabe aquelas objetinhos que ficam circulando? Assim, eram 3 anjinhos tocando as trombetinhas assim, ó. O móvel. O móvel, assim, para estimular. Ela falava assim, tá vendo? Isso aqui quer dizer, lembre-se disso, você vai lembrar disso. Jesus está voltando. Por isso que ele está pregando tão fortemente, né, pastor? Eu tô pregando demais. Tem que ser pregado aos 4 cantos rápido. É a chance porque ela está né? crescendo. O primeiro verso bíblico que ele ensinou para bebê era 1000 cairão ao teu lado. Não, era Paulo dizendo que era melhor não casar. Agora eu tô falando, vão cair 1000 ao teu lado. Todos que aparecerem. Não, minha filha, a gente tem conversas muito boas sobre isso. Muito boas mesmo, viu? Mas isso não impede Jesus voltar de forma alguma. Eu quero ter uma conversa com uma mãe que tem uma conversa legal, com a Suzy e a Isabelle, que estão aqui aparecendo na tela. Que bom falar com vocês, uma boa tarde. Gente, como assim mãe e filhas? Olha só. Quem é quem aí?
Duas meninas, bem-vindas. Eu não me segurei. Duas meninas, boa tarde. Como é a conversa aí de história, de namoro, meninas? Boa tarde a todos. Boa tarde. Estou com um programa hoje. Bom, a Isabelle sempre conversa comigo. Desde pequenininha, eu sempre falei para ela, Isabelle, depois de Deus, é a melhor amiga. Qualquer coisa que você precisar, pode contar para a mãe. Não precisa ter medo, mesmo se você um dia fizer alguma coisa errada, pode contar para mim. Eu não vou logo te bater, repensar. A gente vai conversar para chegar num acordo. Então, desde pequenininha, é assim, tanto quando ela contava alguma coisa, ela vinha mesmo com um pouco de medo, mas me contava, né? E aí a gente conseguia conversar a situação. Quantos anos a Isabelle está agora? 16. Ah, 16, deu um medinho agora. Ó, e quando o assunto é namoro entre vocês, qual é o primeiro assunto desse campo amplo que é namoro? Qual é o assunto que sempre está aí em cima da mesa? Bom, a Beli sempre fala pra minha mãe, tem um rapaz tão bonitinho na escola, eu gostei de tal pessoa. O que você acha? Só que ele tem tal comportamento. Aí eu converso com a Beli sempre assim, filha, o que a Bíblia ensina sobre namoro cristão? E qual é o comportamento que você deve ter e observar num rapaz para que você veja que pode ser seu namorado um dia, né? Eu falo que ela observe o comportamento, a escola, como é com a família, mas eu falo que ela não detesta. É uma coisa que ela vai aprender aos poucos. Eu não sou um tipo de mãe que proíbo, eu não proíbo ela de namorado. Eu falei, filha, nós vamos conversar, eu não proíbo. Porém, eu falo que ela tem prioridade. Ela tem 16 anos, ela está estudando, ela é muito dedicada nas coisas de Deus, graças ao Senhor. Ela prega, ela canta. Então eu falo, filha, namoro é coisa séria. É um compromisso. Você vai ter tempo para isso? Você vai ter tempo para dar atenção para o seu namorado? Veja a sua agenda aí como que está. Aí é o mesmo reflexo sobre o assunto. Legal. É bem isso que a gente comentou aqui, né? Os pais preparam, ela canta, ela prega, ela leva Jesus de várias formas. A preocupação dos pais, não, tem que ser um rapaz bom, né? Um rapaz de caráter, um rapaz temente a Deus também. Ou uma moça. Ou uma moça, no caso, né? Temente a Deus também, no caso dos rapazes. E é legal ver até a carinha dela, enquanto a mãe vai falando, ela vai só pensando, são essas as conversas mesmo que a gente tem, né? Mas de qualquer maneira, Isa, você está namorando ou já foi pedida em namoro? Como é que você reagiu? Ou se você está namorando, inclusive? Em rede nacional, Isa, declare. Oi? Eu nunca namorei, mas já recebi pedido de namoro. Eu fiquei bem nervosa na hora, né? Primeira vez, mas a primeira coisa que eu fiz é mandar mensagem para minha mãe, que eu sei que ela saberia melhor o que fazer nesse tipo de situação. Agora, Isa, conta pra gente aqui também o que faz você ter mais liberdade para conversar sobre esse assunto com a sua mãe, porque não são todos adolescentes que querem parar e conversar com os pais sobre namoro, né? Em alguns casos, os pais são os últimos a saberem, mas no seu caso, você gosta de conversar com a sua mãe sobre esse assunto também. O que mais te faz ter essa liberdade, essa abertura para conversar com sua mãe? Bom, a minha mãe me dá ouvidos quando eu perguntar sobre essas coisas, e ela é bem sincera. Ela sempre me dá conselhos de acordo com a Bíblia. E também fala muito sobre prioridade, como ela disse. Eu tenho que ter meu tempo. Será que eu vou ter tempo para namorar? Ela me faz refletir sobre isso. E será que eu vou conseguir equilibrar o meu tempo para também me dedicar a Deus? Porque eu não posso deixar as minhas prioridades de lado por causa de um garoto. E, Que legal. bom, eu sempre me acostumada a falar com ela desde pequena. Então, eu acho que é por causa do costume, que eu me sinto mais segura de conversar.
A mãe criou esse ambiente, né? Parabéns, viu, mãe? Linda, jovem, menina. E para Isa também, um beijo. Você também muito linda, muito querida, com esse espírito de obediência, de amor, carinho. Deus abençoe vocês, viu? Prazer recebê-las por aqui. Um beijo. Muito obrigado. Valeu. Prazer é todo nosso. Estamos muito felizes. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. Ai, que lindas. Obrigado. Obrigada, meu amor. Eneida, que bonita. Gente, claro, pega aqui um recorte. Estamos tratando o recorte namoro, mas tem outros recortes que compõem essa família, que tem a ver ali, imagino, com um bom relacionamento em família, interação, abertura. Não é só dizer assim, ó, namoro, não namoro, sim. Tem uma história envolvida, Uma liberdade foi construída desde pequenininho, Exatamente. o diálogo desde pequenininho. Não é, entrou na adolescência agora, eu preciso conversar com meu filho. Não. Não, ali a gente vê que realmente é uma construção, porque a fala dela é coerente com a fala da mãe. Mas exatamente como você falou, é um recorte, um pequeno recorte de uma outra realidade muito maior, que é completamente diferente, onde os filhos realmente não contam para os pais são os últimos a saber, porque os medos que os pais têm, eles não conseguem esclarecer para os filhos. Ali, ela não coloca, a mãe não está colocando os medos dela, ela está colocando o que é importante para a filha. Então, a filha consegue compreender, mas os pais, eles quando colocam os medos deles já vêm com a proibição. Então, o que o jovenzinho já pensa? Meu pai e minha mãe não vão deixar, então nem contam que alguém pediu em namoro. Então, a ideia do namoro, ela é uma coisa que precisa ser construída desde muito cedo. Então, você falou que você tem um menino de 10 anos, até porque o que é que eles pensam que é namoro? Porque ela ali com 16, o grupo com quem ela anda já tem uma concepção de namoro completamente diferente do que é um menino, uma menina de 12 anos. Então, você precisa saber o que eles pensam e começar, exatamente como você falou, a construir essa conversa. Porque daí não é uma conversa só sobre o namoro, né? É uma conversa sobre tudo. Por falar em conversa sobre tudo, tem um rapaz que ele traz conversa de tudo aqui também, notícia de tudo. E até agora nada de notícia de como foi com você, Lucas. Tem como contar Como é que você começou a namorar? Muito cedo? 16 anos, 14, 15? Tá na parede agora. Namorou escondido? Eu consigo lembrar de quando eu fui conversar com a minha mãe sobre isso. Eu começar, mãe, namorar. Ela já, Não, é porque lá na escola tem uma menina assim, eu fui contando, mas tive muita abertura. Foi super legal, com meu pai também, para poder contar. Lembro que eu falava mais com a minha mãe sobre isso daí, mas sempre também aconselhando. Então, eu estava escutando aqui um pouco da entrevista e lembrando de algumas coisas. Mas em casa foi super bem aberto, assim, eles conversaram bastante sobre isso daí, deram os conselhos, claro. E rolou porque eu estava demorando muito a voltar do colégio, era muito próximo. Minha mãe ia me buscar na frente do colégio. Eu não precisava, mas ela percebeu, você está demorando muito, você está namorando no colégio? E era verdade, eu estava assim, não vou mentir não, era verdade. Eu comecei a chegar um pouco mais tarde. Mas essa questão do bom relacionamento com os pais, com a família, você falou sobre um recorte, sobre o namoro, e foi primordial assim, sempre conversei bastante. Você tem super irmãs? Legal. Tenho uma irmã mais velha. E com ela também foi assim, tranquilo? Foi super tranquilo também. Que bom. E tanto que ela saiu bem cedo de casa, mas sempre teve uma reação muito boa com a minha mãe, sempre ligava, conversava, isso foi muito legal. Então eu já via isso da minha irmã mais velha, depois passando para mim também. Ou seja, a gente está falando dos pais, a gente está falando da família, de como que a família entende tudo que envolve o bem-estar, o relacionamento em todos os sentidos, né, Aleixo? Eu acho que foi num outro momento, inclusive que a Eneida estava aqui, que a gente falou sobre isso, né? Essa transição da infância para a adolescência sendo construída. Um bom relacionamento, uma estrutura bem estabelecida na infância, que ela gera resultados na adolescência. O que o Abdão falou é tremendo e a gente fica vendo isso o tempo todo, né? Meu filho ficou adolescente, como começar a conversar com ele agora? Já perdeu, já perdeu. Falar de sexo já mais tarde. Não, já perdeu, porque a linguagem que está acontecendo lá já começou com essa ideia da criança de 8 anos, 9 anos, 10 anos, falar em namoro. Então, que namoro é esse que eles estão falando? Quando os coleguinhas falam que eles dois estão namorando. Por que os coleguinhas falam que você e ela estão namorando? O que eles entendem que é namoro? Porque daí é um salto depois que todo mundo fala assim, o que aconteceu? Perdeu porque não foi acompanhando essa conversa. Que essa conversa ela vai mudando sutilmente e rapidamente. Agora até o Lucas trouxe um ponto aqui que eu achei interessante, né? Que ele gostava de conversar mais com a mãe dele
sobre essas questões de namoro. Tem mais dessa de gostar de conversar mais com a mãe, com o pai, tanto menino ou menina, né? Eles buscam mais, às vezes, a mãe para poder conversar sobre esse tema, se abrir um pouco mais? Depende ou não, da tanto faz? receptividade, se é do pai ou da mãe. É a receptividade que esse adulto tem. O meu pai era fechado, mas era mais receptivo. Por quê? Na idade ali, eles querem namorar muito cedo. Então, o medo do julgamento e da crítica é muito grande. Então, por que conversa mais com a mãe ou mais com o pai? Porque ele vai ouvir e eu não vou ser repreendido imediatamente. Eu vou poder falar um pouco mais. Porque o pai e a mãe não vai aguentar, só ouvir, vai falar, né? Mas enquanto eles vão aguentando um pouco mais, faz com que procure mais um ou outro. Eu sempre falo para os pais assim, deixa contar. Os pais não aguentam, né? Eu falo, deixa ir contando. Que mais? Então tá todo mundo usando aliança de compromisso? O que significa aliança de compromisso? Em muitos lugares é só para dizer que está namorando. Eu já atendi uma menina que o menino resolveu dar aliança de compromisso, tinha pouquíssimo tempo, ela falou assim, mas não estava nem tudo definido entre eu e ele. Agora, até essa questão que você colocou, né? Tem quando as crianças falam, né? Aliança, o que significa tal. Agora, os pais têm que esperar a criança tocar nesse assunto, namoro. Criança talvez vai crescendo ali, não fala sobre namoro, não fala sobre relacionamento nem nada. Os pais devem tocar nesse assunto primeiro ou espera as crianças tocar nesse assunto do namoro? Sempre há... Se tem uma coisa que vai surgir, o assunto do namoro, ele vai surgir, porque nós vivemos em sociedade. E na sociedade tem alguém que começou a namorar, ou está namorando, ou terminou. É um tio, é um vizinho, é um adulto, é uma criança, não importa. Apareceu o assunto, é o momento de você introduzir quais são os seus valores, quais são os seus princípios, porque daí você já vai conversando, vai ficando à vontade. Agora, E um tem desafio... uma campanha, inclusive, Aleixo, perdão, uma campanha que diz criança não namora. Lembra? Criança não namora. Sim. E isso é algo que a gente precisa pontuar aqui. Por isso que é dito namoro na adolescência. A gente já começa numa fase em que faz parte do desenvolvimento querer se relacionar afetivamente com uma outra pessoa de modo mais possível. Agora, enquanto crianças, nós precisamos pensar que até nas brincadeiras em família, o namoradinho, é na escola, é o avô, é o tio, o namoradinho. Não. É preciso dizer que não se brinca com este assunto enquanto estímulo, porque já está tão hiperestimulado. Precisa ter cuidado com isso, porque namoro tem a ver com, muitas vezes, a gente evitar esse namoro, tem a ver? Não, é exatamente evitar o namoro, muitas vezes, por puríssima... Vou me corrigir de novo, não é muitas vezes, é justamente por puríssima imaturidade de ser criança. Não tem como lidar com um relacionamento assim, mas muitas vezes isso surge em família, né? Por isso que quando os assuntos surgem, você já vai falando, você não vai esperar. Não, mas as crianças estão namorando. Não, as crianças não namoram, eu acho que eles são só amiguinhos. Isso. Namoro é tal coisa. Então, por isso que eu falei, os seus valores, eles vão aparecer nesses momentos já. Tem um adulto lá que terminou o namoro. Então, mas eles são adultos, porque namoro é relacionamento, é conhecer, e não dava certo. Então, você vai aproveitando todas as situações para você ir falando sobre isso. A criança, seu filho... torce lá pelo Palmeiras já, né, verde e tal. Aí você não está lá num momento qualquer, você não fala no time? Os temas delicados dos relacionamentos humanos, eles têm que aparecer dessa forma também. Gostei, acertou em cheio, viu? Acertou em cheio. De você se configurar dentro do relacionamento como o tutor, o maduro do relacionamento, como alguém que possibilita a plenitude da vida do outro nas fases que eles estão vivendo. Esse tema se conecta com o que a gente falou anteriormente, da criança ter medo, o adolescente ter medo de contar, porque tem uma ideia de que a sua atitude vai diminuir a experiência dele. Quando o que você quer é que ele viva uma infância plena, né? E colocar uma ideia de namoro numa infância é diminuir ambas as coisas. Isso atrapalha o namoro e atrapalha a infância. Para viver o namoro pleno, e se viver o namoro pleno, a possibilidade de você ter um casamento pleno é igual, por exemplo, lá em casa, quando às vezes as pessoas juntam a palavra namoro com sexo. Namoro e sexo não é a mesma coisa. Mas agora a gente vai... Não, isso aqui não é namoro, filho.
Isso aqui é sexo. Isso aqui está dentro de um outro ambiente, de uma outra estrutura chamada casamento. Mas e tal pessoa é meu namorado. Não, ele não é namorado. Crianças não namoram. E é gostoso não namorar, viu? Muito bom. Para quando namorar, ser gostoso também. Tem alguns estudos, eu gosto muito dessa parte, né? Alguns estudos aí que mostram algo interessantíssimo, que adolescentes que não namoram, nessa faixa etária de até 16, 17 anos, eles são menos estressados e menos depressivos, os que não namoram. Não que namorar não seja bom. É bom e faz parte da adolescência, mas o detalhe é que eles socializam mais. Então, quando você namora, você vai fechando o seu meio. E quando você não namora, você tem mais amigos, mais contatos, e isso faz com que você tenha que lidar com emoções de pessoas diferentes. E quando você está só ali com aquela pessoa, corre o risco de criar a chamada dependência emocional entre adolescentes que namoram. E por que corre esse risco? Porque eles começam a ficar fechados. Então, a adolescência ainda é construção da identidade. Quem eu quero ser? Então, eles já dizem, eu sou tal coisa, mas está em construção. E nesse período de construção, eu me perco facilmente na personalidade do outro, que também está em construção. Então, quando a gente fala em namoro, a gente já está falando de adolescência, a gente não fala de namoro na infância. E mesmo na adolescência a gente passa por tudo isso. Concepções do que é namoro, realmente. Eles são perdidos nessa concepção. Acho que tem interação aqui com a gente, né, Lucas? Joga pra cá. Tem sim, viu? O pessoal de casa está participando, mandando mensagem, a gente gosta bastante disso. Vai ser aqui nessa tela mesmo ou nossa... Aqui? Tranquilo, tá chegando. Lembrando que você pode participar, sempre é muito bem-vindo para participar do nosso papo. Tá aqui escutando, lembrou de alguma coisa, quer compartilhar ou então perguntar? Este é o momento, exatamente como fez a Gilmar, que falou o seguinte, ó. Minha filha tem 15 anos e falou que gosta de um garoto e eu não sei como lidar com isso. Acabou, chegou a informação para ela, não sabe o que fazer. Gosta? Nossa, e você gosta como? Como que é isso? E ele também gosta de você, demonstra gostar de você igual você gosta dele? Porque com 15 anos ainda gosta muito hoje, numa intensidade que daqui 2 semanas é quem era esse menino, passa. Então tem que encarar na conversa mesmo, como que é o gostar? Porque também pode acontecer de começar a gostar tanto que começa até a sofrer. Então, se falou eu estou gostando, é porque está querendo conversar. Quando um filho chega para uma mãe, uma filha chega e já dá uma informação, significa assim, conversa comigo. E não dá para ter medo disso, né? Porque senão a gente perde o link, perde a oportunidade de continuar um processo que é dos pais, que é educar os filhos, encaminhar. Então precisa ter medo assim, eu não sei o que fazer. Ela tem 15 anos, é uma mocinha, é uma garota que com certeza tem nas suas múltiplas inteligências já a capacidade de compreender o sim, o não, os porquês, mas precisa abrir, não tem medo, mãe. Eu só tomei a palavra para dizer assim, sem medo, é desenvolvimento, é a vida. Mas é uma conversa difícil? As dificuldades da conversa são relativas às dificuldades de quem nós somos e dos ambientes que a gente está. Mas vou falar para você beber uma água, porque nós vamos falar sobre conversa difícil daqui a pouco. Então bebe uma aguinha, respira no intervalo e já volta. E aí, seu adolescente por aí, já está querendo namorar ou não? Como é Ou já que está namorando? Como é que tá a história? Ou já está namorando? E se está namorando, não adianta. O inevitável aconteceu. Essa conversa também terá que acontecer. É verdade. Vamos trabalhar, né? Você quer levar a menina para tomar um sorvete? Não tem que ficar pedindo dinheiro para o pai e para a mãe, né? Tem que trabalhar. Não, conta essa história, Lixo. Vai, conta rapidinho, porque só temos 10 minutinhos para dinâmica. Demais, né? Conta essa história. Eu me lembro do dia que eu tive uma conversa sobre namoro com meu pai pela primeira vez. Eu falei, pai, eu estou apaixonado. E ele falou, eu quero namorar. Eu falei, então amanhã você vai trabalhar comigo. Isso era um sábado e outro dia era domingo. Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu estou falando dos meus sentimentos. Ele disse, eu também estou falando dos seus sentimentos. Vamos trabalhar porque você não quer querer tomar um sorvete junto com ela? Eu falei, então você vai pagar com qual dinheiro? Com o meu? E aí me levou, aí disse assim, mas um dia você não vai querer casar? E eu disse, mas... Eu não estou falando de casamento. Ele falou, tá, sim. Quando você fala de namoro, você está falando de casamento. Pronto. E quando você for tirar ela da casa do pai dela, essa é a frase. Você tem que dar uma vida melhor, porque para deixar como está, o pai dela vai cuidar dela.
Boa demais, muito Sensacional. bom. Muito bom. É boa agora, porque eu falo boa isso. agora, porque Na na hora hora não é. Na hora não. Demora um tempo para você entender, mais ou mas menos uns Os 20 pais, anos. pais e as mães podem voltar depois Não, no YouTube aí mas e em casa, anotar tudo, em viu? casa a brincadeira foi essa por muito tempo. Era assim, ah, não, filho, se mamãe pagar, mamãe tá namorando. Aham. Então, se você tem dinheiro, né? E o pai também falava a mesma coisa. Não, filho, se for para eu pagar, eu vou levar a mãe. Então, você tem que bancar o namoro. Exato. A Você dá um relação senso de responsabilidade. namoro-autonomia deve Exato. estar junto. Né? Porque Isso. é uma relação que exige uma autonomia. Faz parte da responsabilidade. A gente nem entrou nesse tema, mas como que funciona um namoro com um adolescente? Se você tem um adolescente, ele vai sair com um grupo de amigos, ele vai pagar a conta dele, ela vai pagar a conta dela. Então, são coisas que já têm que estar estabelecidas. Faz parte. Olha aqui, ó, conversas difíceis. Vamos que vamos, já joga aí, vamos ver alguns Primeira dos temas. bucha. É a primeira bucha. Joga pra cá, gente. Ficante. E aí, Eneida, Existe ficante. só ficante? Como é que E é? existe aquele que nem é ficante também. Não sei se vocês... a sua está entrando na adolescência agora, né? Não, dá o exemplo do Abel. 13. O seu ainda vai levar um tempinho, né? E a vai. sua Minha já filha é passou. ficante, ela fica em casa. Ela é ficante. Então, mas Fica hoje, em casa. o que Fica só em acontece? casa, não sai Fica pra- perto de mim. Hoje eles têm aqueles que também não são ficantes, que era o antigo ficante. Então, é preciso os pais conversarem para entender o que, não é que eles ficante estão é o quê? falando. Pois é, estamos ultrapassados, hein? Vou entender já esse Então, negócio. não tem ainda uma nomenclatura nova. Não tem. Mas existe, Neida, você não tá ajudando. existe. Mas existe sim. Então, o que acontece? Não tem, eu já pedi para eles. Não tem, então a gente brinca, aí eu falo, então é o A, é o B, ou é a A, ou é a C. A gente brinca com algumas siglas, porque eles não têm um nome. Mas antes do ficante, existe aquele com quem ele fica, mas não é o ficante, não é namorado, não é nada. Eles se encontram, é no grupo de amigos, geralmente é com o pessoal um pouquinho, os adolescentes de verdade, acima dos 14, 15 anos. É preciso que os pais conversem para entender o que eles estão falando. E o senso de responsabilidade, porque por mais que eles digam que não há sentimento envolvido, Aí, tem sentimento envolvido. Sempre tem um adolescente, uma menina acreditando que esse é o príncipe com quem ela vai se casar. Mesmo que daqui 2 semanas ela se decepcione, mas ela acha que ela vai se casar com ele. E esse garoto acha que essa menina é perfeita, por isso ele quer ficar. Ou eles ficam por Eneida do pressão. céu, olha, literalmente, Lia já deu o nome. Ela já sabe, disse que é contatinho só. Não é o contatinho, porque o contatinho você não dá bitoca. É. Só que o contatinho- Bitoca já me ambientou melhor. Então eu já coloquei para você. Já me deu mais confiança. O contatinho é o que você está garantindo de encontrar, mas não obrigatoriamente encontra. E é uma coisa, né? Porque o ficante, só nesse sentido, é um relacionamento sem nenhum tipo de compromisso que corre o risco de amanhã você encontrar com ele fazendo a mesma coisa com uma outra pessoa que você conhece. Não. O exercício do ficar envolve você ter que se proteger e se blindar do que vai acontecer amanhã. Então, O que é um horror, né? mas eles não conseguem, verdadeiro que eu estou dizendo para vocês. Até os 16, 17 anos, eles não conseguem ter essa visualização. Até porque eles têm, entre os grupos dessa faixa etária, eles têm até um código de ética. Eles não ficam com o ex-ficante do outro. É. De alguns grupos, né? A maioria dos grupos nessa faixa etária. Tem mais um aqui, gente. Cada tópico desse dá pra gente falar um Por isso monte. que chama Ah, conversa mesmo. difícil, É, né? por isso que é difícil, mas o tempo é difícil. já tá piorando. É Falando em difícil, ó, sexo. piorou mais. É aquilo que o pastor Aleixo falou agora há pouco. Muitos acordem, e os pais lá fora sabem, os que estão assistindo, muitos associam namoro com relação sexual, sem ter a menor noção do que é relação sexual. E outras situações de extremo desrespeito com o próprio corpo e desrespeito com o outro. Então, essa conversa tem que começar logo, muito, porque eles também ficam para ter relações sexuais sem nenhum compromisso. Mas, de novo, o emocional está envolvido, os riscos de gravidez, que é a preocupação top dos pais. As preocupações dos pais são gravidez, doenças e depois fugir de casa.
E elas estão associadas com esse tema que precisa ser conversado. Lembrando que falar de sexo, para não ser uma conversa tão difícil, você inclui na educação dos seus filhos desde muito cedo, não exatamente conceituando, falando sobre sexo, mas incluindo a sexualidade como um tema principal para o desenvolvimento e identidade do indivíduo, no caso, seu filho ou filha. Só é muito difícil quando isso foi tabu uma vida inteira, de repente, e agora eu tenho que falar disso? E agora, como é que eu falo disso? Eu até estava tentando achar aqui, nossa, mas rapidinho não consegui encontrar. Tem mais ou menos a idade que os adolescentes, enfim, começam uma vida sexual hoje em dia? Olha, é muito cedo. É cada vez mais É cedo. cada vez mais cedo, né? Sim, nós temos adolescentes com 13 anos. 13. Não, cada vez mais cedo. A maioria, e eles entre eles mesmos, assim, eles têm a primeira relação sexual com a ideia, é realmente um tema, esse é um tema, como você falou, cada um é um tema grande e esse é muito grande. Eles têm a primeira experiência porque eles só querem ter a primeira experiência, que nem sempre é com o ficante, com o namorado, é só porque eles querem ter. E Não para é uma contar. relação. E para contar, Para verdade. os amigos. Muitos isso, para né? contar Pra e sair outros para daquele dizer, dia, não sou mais para não virgem. ficar com aquela situação, eu não tenho o que contar, já estou resolvido, já Eu não estou zerei. nesse grupo. Gente, ou só para fazer parte, não fazer parte do grupo, como o BV, por exemplo, nunca beijou na boca, boca virgem, ou nunca fez sexo, ou nunca saiu. Esses dias uma mãe me contava que ela pegou a rede social da filha, mais privada, assim, ela disse, Darlene, eu não reconheci minha filha. Porque a forma como ela falava, as expressões, o que ela dizia de cunho sexual naquela troca de mensagem com o menino era uma coisa absurda, não era minha filha. E aí a gente trabalhando o relacionamento, o que estava explícito ali, Eneida? Era uma menina querendo se incluir. Era uma criança ainda criança, querendo se incluir num grupo. E aí, para isso, ela recorreu a meios de se mostrar descolada, grande. Então, assim, tem muitas nuances envolvidas nisso. Mais uma que a nossa diretora está desesperada, que de cada tema a gente faz uma conversa longa, namoro escondido. Está namorando escondido por quê? Não confia, É aquilo que a gente né? falou lá atrás, não confia nos pais. Porque Podemos até adiantar. Os pais não confiam nos filhos. Então, como é que eles querem que confiem neles? É uma troca de confiança. Eu te ensinei e eu espero que você faça. Se você fizer errado, eu não posso te punir, eu tenho que ir lá junto com você corrigir. Ponto. Mais uma. Relacionamento tóxico. É aquele que eu gente dá um falei do toque também, relacionamento né? abusivo. Tem muito, tem demais. Porque daí, não, você não vai sair com o grupo todo porque você é meu namorado ou você é minha namorada. Isso cria um adoecimento tão grande nos adolescentes e eles não enxergam. Que às vezes é aquela dependência ali, os pais não ajudam em casa, eles sentem uma falta em casa, quer suprir num namoradinho e aí prende demais para ter a atenção toda para ela ou para ele, no caso, Sim, e aí não deixa... e é por aquilo que eu falei, há uma crença muito arraigada na sociedade de que essa pessoa vai ser a pessoa com quem eu vou ficar para sempre. Então, como eu vou ficar para sempre, eu sou dela e ela é minha. Então, um é tóxico para o outro e não percebe. Há uma coisa muito importante para falar sobre isso, porque relacionamento tóxico e identidade estão diretamente relacionados. A maneira como eu me percebo, que eu me entendo, que eu espero do outro, que eu espero do ambiente, determina as relações. Todo relacionamento onde eu tento produzir uma identidade em mim, que não seja uma identidade centrada na Bíblia, na palavra que Deus fala, é um relacionamento idólatra. Todo relacionamento idólatra é tóxico, absolutamente. Não existe ídolo que não seja abusivo. E se o relacionamento, se olha assim, a construção do relacionamento, aquele namorado é um ídolo, será tóxico, será abusivo. E tem o agravante de, no caso do adolescente, ele ter essa necessidade de se autoafirmar e muitas vezes também contrariar. Quantos adolescentes até foram bem orientados ali, mas eles vão confrontar e vão namorar escondido por uma questão de autoafirmação que tem a ver com sua própria personalidade. Volto a dizer, tem nuances além envolvidas por aí. Tem mais um para terminar? Não sei se termina agora, mudanças no corpo. Aí tem a ver com as alterações da própria adolescência, né? E como eles estão com muitas mudanças, eles dependem da aprovação do grupo, porque o grupo é a coisa mais importante que existe na vida de um adolescente. Pai e mãe vai para segundo plano mesmo.
E essas mudanças no corpo, elas acabam tendo um peso na autoestima, que faz cair no relacionamento tóxico, ou eles estão tendo relações sexuais, mas o corpo está em mudança, não está pronto para isso, totalmente pronto, eles imaginam que sim, mas não está. E aí acaba sendo uma conversa que os pais precisam ter. Calma, isso aqui não é definitivo. Nada no seu corpo hoje é definitivo e vai passar. Então, esses relacionamentos tóxicos, eles também acabam sendo uma consequência e uma coisa ligando na outra. Esse diálogo aqui tem que começar desde quando a criança está crescendo. Porque assim, ela é tão bonitinha crescendo, aí quando vira adolescente ninguém fala que está bonitinho. E essa conversa aqui de mudanças no corpo está ligado com a conversa sobre sexualidade. É tudo muito interligado. Construir a identidade tem a ver com passar por sexualidade, tem a ver com mudanças no corpo, porque tem mãe e pai que até hoje tem vergonha, mães que têm vergonha de falar de menstruação com a filha. A menina está chegando ali 9, 10 anos de idade, 11 anos de idade, ela não fala, com medo, vergonha. Tem a ver com não falar de mudanças no corpo, que vai implicar na forma como essa menina se enxerga, ou o menino, e como ela vai se comportar no relacionamento. Acabou a produção? Tem mais um aqui falando sobre o... É o último? Isso que a gente até comentou, né? Sobre pressão de grupo, sobre namoro. A gente já falou um pouco sobre isso também, só para fechar. Mas esse daqui, ele é um peso muito grande. Os pais, eles têm que estar presentes para oferecer apoio, porque o grupo vai mudar. O grupo hoje, eles deixam de... Inclusive, os principais conflitos que existem na fase, estou falando de adolescência, auge ali até 16, 17 anos. Os principais conflitos envolvem relacionamentos de namoro. Então, o grupo inteiro acaba se desfacelando porque gostamos da mesma pessoa e como que nós vamos reagir? Aí o grupo pressiona, gera até uma certa competição e você vai ficar ou não vai ficar com a pessoa? Você vai namorar ou não vai namorar? E às vezes, um adolescente que não está afim de namorar, porque está curtindo ir para o futebol, ir para os encontros, ir para os jogos que eles fazem. Não está com essa ideia ainda. Mas o grupo é importante. Então, eles acabam entrando numa e sofrem. E até, ligado a essa questão do grupo também, para cuidar aqueles que são mais novinhos, não entrar no grupo daqueles que são mais velhos também, né? Porque as ideias, as cabeças são muito diferentes, né? Por exemplo, meu filho entrando aí na pré-adolescência e tem outros meninos lá do condomínio que brincam lá também, que já são um pouquinho mais velhos, só que a conversa deles, a mente deles é totalmente diferente. E ele já, né, por conta própria, já entende, já se afasta mais desse grupo também. Mas tem outros que não, tem mais curiosidade e quer estar não tem uma idade própria, ou mente, enfim, pensamento, e já quer estar num grupo que estão falando coisas bem... Isso assim. aí acaba assim, eles só também vão ficar no grupo dos mais velhos se os mais velhos aceitarem esse novinho. Porque geralmente os mais velhos não aceitam tão bem o novinho, não. E aí vai empurrando e ele fica ali constrangido, ele fica tentando. Então, tem que ter uma autoestima, tem que ter pai e mãe ali junto o tempo todo, porque esse grupo mais velho vai estar excluindo. E aí é onde corre o risco de, por pressão do grupo, fazer algo que o grupo está pedindo. E o assunto está rendendo. Está rendendo, viu? Mas daqui a pouquinho eu volto, porque tem a participação do pessoal de casa. O pessoal está mandando interação, comentando com a gente, quer saber também lá do outro lado, porque estamos todos juntos nessa, mas é daqui a pouquinho, porque a gente vai para um breve intervalo e volta já. Meus amores, agora há pouco nós estávamos... Onde que câmera que eu tô, gente? Aqui mesmo? Agora há pouco nós estávamos falando sobre alguns aspectos que aparecem ali na adolescência que farão toda a diferença se for construído na educação junto aos seus pais. Um dos temas tem a ver com sexualidade, pois não é que é um dos temas do Guia de Estudos Pais Preparados, Filhos de Caráter? É justamente a lição número 5. Eu escrevi pesquisando exatamente o que é um grande medo de muitos pais, como falar de sexualidade para os seus filhos. E eu já adianto para você, fica difícil se você deixar para falar sobre sexualidade com seu filho na adolescência. Corre o risco de você por ali dizer, filho, vamos hoje falar sobre sexo. Ele vai dizer, pois não, mamãe, o que a senhora quer saber?
Me fala, papai, o que o senhor ainda não sabe? A gente acaba chegando muito tarde. Então, queremos ajudar você com esse guia de estudos, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Você aparece aqui, ó, acompanha comigo essa revista que é bem completa. Aqui também a gente orienta você a saber sobre como cuidar, como ensinar seu filho a se proteger de abuso sexual, como ensinar seu filho a se proteger de relacionamentos abusivos. Aqui e muito mais você encontra esse apoio da Novo Tempo para você. Como faz para receber em casa? Muito fácil, não precisa pagar, não vai chegar nenhum boleto junto. É só você entrar em contato e pedir o seu guia de estudo. Não vai dizer que você não tem apoio, que ninguém te ajuda. Estamos aqui para ajudar você. Somos todos uma família. Entre em contato, dirige a câmera do seu celular, abre a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code que está no cantinho do seu vídeo, esse quadradinho com os desenhinhos que a gente não sabe exatamente o que é, mas um código digital. E aí você vai ser encaminhado ao nosso WhatsApp e é só dizer eu quero. Vai chegar para você então na sua casa, depois de preencher o nosso cadastro, Pais Preparados, Filhos de Caráter, para você começar o ano daqui a pouquinho já instruído. Seu filho está chegando no tempo de saber mais e melhor? É agora. Esse é o apoio da sua Novo Tempo para você. E a gente continua por aqui, eu e os meus colegas e a doutora Eneida falando sobre o tema e tem interações, né, Lucas? Conta pra gente. Tem interação, assim, o pessoal participando bastante com a gente, compartilhando, querendo perguntar. Esse é o momento, eu vou aqui para minha tela, aqui, ó, do lado, nossa tela, na verdade, né? Para saber quem está com a gente. A Cristiane Mara falou o seguinte, ó. Passei por essa experiência com os meus filhos quando eram adolescentes. Foi difícil. Eu era mãe solo e tive que tratar do assunto com os meus filhos homens, com o histórico de um pai muito ausente em todas as áreas. Hoje vejo que eles são jovens com dificuldades nos relacionamentos. Uma barra, né? É bem difícil, Cristiane, a gente até fica solidário à sua dificuldade. Mas hoje, se tem mãe solo assistindo, não é impossível fazer essa conversa. A revista que foi mencionada, ela é uma revista muito boa. Você pode conversar, sempre é tempo. Sempre é tempo. Então, recomeça. Eu acredito muito num texto que diz assim, se o começo foi errado, faça de novo. Por quê? Porque você pode agora conversar com esses adolescentes. Os relacionamentos, eles dão muito errado, às vezes, não é só porque não houve conversa, porque depois existe um exercício pessoal. Um exercício pessoal de eu quero fazer dar certo, porque existem muitas pessoas que não tiveram família estruturada, não tiveram modelos e mesmo assim construíram uma história. Então esses filhos com relacionamentos ainda difíceis, eles podem ter esse momento de conversa. Às vezes você tem um filho que ainda é jovem e o jovem, a gente brincou ali com os meninos da produção, eles falaram que queriam muito participar do tema hoje, porque eles ficaram se provocando, dizendo que eles eram adolescentes. O jovem hoje ainda está num período de ter novos conhecimentos e novas tentativas para acertar. Então, no caso, assim, a dificuldade dela é perceptível, mas ainda dá tempo para outras pessoas buscarem isso aí e conversar. A conversa, ela é o melhor caminho. E o interessante, eu acho que ainda é pontuar que todas as vezes que a gente recomenda conversa, essa conversa pode ser, não precisa nem ser com hora marcada sempre. Não. Isso pode ser no momento em que você intencionalmente abre a questão, faça com que haja essa abertura dada a um filho, para que também não seja aquela conversa de perguntas e respostas. Constrangedora, né? Ou às vezes invasiva. A gente está falando de indivíduos e com suas peculiaridades. E às vezes os pais são invasivos, insistentes, às vezes corre o risco de ser até desrespeitoso com a personalidade do filho. Então tem que ter aí uma malemolência, tem que ter uma sabedoria. A forma de conseguir conversa do dia a dia realmente precisa exemplificar. Chama para fazer alguma coisa junto. Então, a gente está lavando louça junto, eu estou lavando, você está secando, eu entro no assunto de interesse. Eu chamo para ir lá, vamos lá, eu tenho um quintal, vamos lá juntar, recolher a mangueira, vamos. Então, quando a gente está fazendo aquilo, eu entro no assunto. Eu não espero o filho chegar para falar, eu quero namorar e dou a bomba. Não, você já vai dizendo desde cedo ali, olha, pois é, mas namoro, você vai bancar o namoro, então você já tem que estar trabalhando. Então, a conversa, ela vai acontecendo exatamente como você falou, eu não preciso marcar horário. Mas ela tem que ir acontecendo no dia a dia. Às vezes, se é mãe que está assistindo, aproveita assim, olha, encontrei com fulana me contou uma coisa, encontrou nada, mas você vai emendando uma história, aí você entra no tema, que as coisas estavam dando errado lá, por que será?
E aí você pode perguntar com jeito, sem acusação de novo, porque a acusação fecha o filho. E sem aquele sermão, né? Porque às vezes o adolescente já fica, lá vem o pai, lá vem a mãe, aquele sermão de novo. Que no tempo dele, no tempo dela, são tempos diferentes. Tem que saber conversar, né, Eneida? E você falou uma coisa aqui, Eneida, no começo, num dos blocos anteriores, que é tremendamente importante, né? O foco é o bem-estar dele, a vida dele, o sucesso dele, não os meus medos, os meus temores, o meu quadrado, né? Eu estou me colocando como alguém que facilita a sua vida. Essa consciência determina a abertura para o diálogo. Exato, porque eu preciso olhar assim, como que ele está compreendendo o que eu estou falando? Ele compreende de que maneira, como que sua filha está entendendo? O entendimento é através da conversa. Então, eu estou ali dialogando, trocando o assunto, mas aí o que eu vejo? O pai quer brigar já de cara. Olha, ela quer namorar. Não, mas pergunta como que ela imagina que vai ser o namoro. Pergunta para ela. Como que você acha que vai ser esse namoro? O menino vai vir aqui, olha, no tempo antigo tinha que vir. Mas você acha que vai ser como? Porque eu não deixo você sair sozinha, né? Os amigos todos estão juntos. Então vamos fazer aqui em casa uma pipoca. Então, essa conversa, ela é uma conversa como se você estivesse comentando a novela que está assistindo, a série que ele mais gosta. Porque às vezes nem sabe que série ele está assistindo, por isso que quer namorar. E aí tem que ter ali. Você não espera acontecer. Não espera desandar, não. A prevenção. E até essa questão das séries também, né? Que a galerinha às vezes começa a assistir muitas séries, e aí vai mexendo e tal. Algumas coisas vão se tornando muito comuns, né? Até a questão do sexo mesmo, que a gente comentou aqui já, né? Muito cedo, muito precoce e tudo mais. Erotização. E aí vai estimulando, não preciso, né? E a pergunta é quem é que está educando? É verdade. Quem é o protagonista da educação? Com certeza. O que tem mais pra gente, Luquinha? Temos aqui mais uma interação. Saber quem está participando também com a gente é super bem-vindo para a nossa sala de conversa aqui. Esse veio como anônimo, não tem problema nenhum, você pode participar. Descobri recentemente que o meu filho está indo para as aulas de reforço de matemática na escola para ficar com a namoradinha. Eles têm 13 anos. Não fazia ideia do que estava acontecendo até ir buscar um dia mais cedo e ver os dois na escola do lado da escola. Na escada do lado da escola. Fiquei em choque e até hoje não falei sobre o assunto. Só disse que não tinha mais aula de reforço, coisa nenhuma. Opa! E aí, Lucas? Perdeu a namorada e perdeu o ano em matemática. Não, e a mãe perdeu o filho agora. A mãe perdeu o filho. Porque se eu vi, eu não posso fazer de conta que eu não vi. Eu posso dizer assim, não estou pronta para falar sobre isso. Mas eu não posso fazer de conta que não vi. E outra, perder o ano em matemática, aí um filho adolescente não tem a menor noção do que é isso a médio prazo. Nem a médio prazo, muito mais, né? Longo então não. Perder o ano é só a frustração de agora que meus amigos estão lá. Então, perdeu ali foi de conversar. Filho, mas no horário da aula, por quê? Né? Porque talvez aquela menina também está escondendo dos pais. E por que ela também precisa esconder dos pais? Vamos melhorar. Então, não faça de conta. Retoma lá em algum momento. Olha, tal dia aconteceu isso. E aí você diz como que você estava até se sentindo com aquilo. Porque senão perde. Um filho de 13 anos tem muita história ainda para construir com a mãe. A mãe do Lucas Construiu. conseguiu. Conversou, Não, encontrou ele no final da escola namorandinho, chegava atrasado em casa, que era pertinho, né? Mas a mãe conseguiu consertar. Amigo, mas assim, uma coisa séria, que eu sei que o tempo está corrido, Sim. mas eu preciso pontuar, quem sabe para um outro momento, a gente destrinchar melhor. Nós pais, e principalmente nós pais, nós idealizamos muito nossos filhos. Nosso filho é o mais bonito, é o mais fofo, a gente quer isso pra gente. E a gente não se prepara para quando os nossos filhos nos frustrarem, nos decepcionarem. Você vê que a mãe diz assim, eu fiquei em choque, eu não consegui falar. Meu Deus, mas nossos filhos não são alecrins dourados que farão todo o roteirinho que nós fizemos, o script da vida, e que ele nunca vai fazer algo assim. Meu Deus! Agora, essa surpresa às vezes tem a ver com eu não prestei atenção, eu não me dei conta. Onde é que eu estava? E volta para a culpa.
Então, é só para pontuar que, assim, nós pais idealizamos, mas os nossos filhos nos frustram. E a gente precisa levantar a cabeça, sacudir a poeira e dizer, meu filho, vem cá e vamos conversar, e vamos orientar. E eu vou até te dizer uma coisa, Darleide, não são nem os filhos que nos frustram. Nossa Somos idealização. Nós, sou eu, na minha ideia de um menino perfeito, Exato. sou eu. Não é ele lá embaixo da escada, do lado da escola. Ele está fazendo escondido por quê? Porque eu Não confia no pai e na precisava mãe. ter Não, gente, mas conversado. às vezes, Eneidinha, eu sei que você sabe disso, eu tô correndo com o tempo, porque assim, às vezes não é nem porque não foi bem criado, não foi bem educado, não foi pra igreja, Não, é um é porque é filho um ótimo. adolescente. Ele quer Porque é uma fazer criatura escondido. imatura. Impulsos, Ele não né? tem um cérebro Exato. desenvolvido ainda, com maturidade. A gente grande faz besteira, quanto mais um menino. E ele passar por isso e a mãe não fazer nada, ele vai ficar de herói, porque na adolescência eu preciso do desafio. Eu fazer escondido, eu matar a aula, faz parte. Faz parte. Então, essa dor da mãe é dela, não é provocada pelo filho. O filho adolescente é adolescente. E os pais precisam entender que a adolescência não é uma vida de adulto. Isso. E que Não também não é definitiva, é uma fase, enfim. Obrigada, viu, Eneida? A vontade de ficar conversando, mas muito obrigada. O grande Instagram da prazer. Eneida aparece aí, é a doutora.eneida, DRA.Eneida Torres. Muito obrigada, viu? Um grande prazer estar aqui com vocês, aprendendo com vocês também. Obrigada. Obrigada. Prazer é nosso. Vamos pro pulo do gato, então? Rapidinho, o gatinho já vem pulando aí pra gente falar alguma coisinha. Pulo do gato, acho que parece ser meio clichê, né? Esse negócio de tem que conversar, tem que abrir diálogo com os filhos, mas não tem para onde fugir, né? É o diálogo, é a conversa que vai gerar essa amizade, essa confiança para que os filhos, desde pequenos, né, eles possam ter essa confiança de se abrir com os pais, de contar aquilo que vai no íntimo do coração também. E quando a gente vê que está perdendo um pouquinho, né, talvez deixando de lado algumas questõezinhas, tentar voltar para amarrar de novo e manter sempre essa conversa boa. Meu pulo do gato é também quase uma obviedade. Você um dia foi adolescente, um dia você gostou de um menino, de uma menina, um dia você quis namorar. Talvez para você foi mais fácil, como para outro pode ter sido mais difícil. Mas lembre-se do seu tempo, como é que você gostaria de ter sido tratado? E levando em consideração o que dissemos agora por último, tenha cuidado de também não idolatrar um filho e pensar, eu tenho um santo, ele nunca vai causar alguma coisa que me provoque algum temor, algum destempero na vida. São filhos, são humanos, são finitos, como nós somos. Vai dar tudo certo se você tomar como prioridade que isso não é definitivo, mas cabe muito a nós estarmos unidos para fazer essa família viver. Eu proponho que a gente faça uma dinâmica aqui da Darleide e Abinal contando experiências da adolescência deles. Contaria. Contaria. Algumas. E eu gosto dessa perspectiva. Eu fui um adolescente bem-sucedido. Por quê? Porque eu não morri. Jovem, estou aqui, estou fazendo bastante coisas e faz parte do educar e da relação de gerações e que uma geração alcance a outra. E para isso eles têm que andar juntos, isso é muito importante. Se você fosse começar uma conversa séria hoje, como você começaria essa conversa? E se a gente for pensar em todas as conversas sérias que a gente já teve na vida e que a gente refletiu sobre ela antes, a gente pensou seriamente como começar uma conversa. E o ponto de começar uma conversa, ela é de fato extremamente importante. A gente escolhe como que as coisas devem terminar e escolhe como elas vão começar. Deus quis começar uma conversa com a humanidade e queria que você prestasse muita atenção e levasse a sério e refletisse isso. Quando Deus quis começar uma conversa com a humanidade, deixando essa conversa registrada, quando ele escreveu um livro, note bem, ele não começou falando do seu pecado. Deus não começa falando de morte quando ele quis começar uma conversa com a humanidade, nem de defeitos, nem de imoralidades. A Bíblia começa assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra. E ele descreve as maravilhas dessa terra criada. Ele descreve como essa terra foi feita e de que maneira as coisas começaram a surgir.
Ele descreve o surgimento de um homem e o descreve na sua perfeição. E em vez de dizer detalhadamente quais eram os olhos, o nariz, a boca, o cabelo, os pés, o jeito de falar, o tom de voz de Adão, ele definiu toda a perfeição de Adão em uma frase: Adão foi feito à minha imagem, conforme a minha semelhança. Isso é muito maior, muito mais pesado, muito mais significativo de que detalhar a beleza de Eva. É dizer assim, olha, para você saber como que ela foi feita à minha imagem. Mas eu vou dizer mais uma coisa sobre você, a sua imagem, a minha imagem em você não se perdeu. E por que isso é tão importante? Deus não começou uma conversa falando de defeitos. Deus disse e gastou um tempo dizendo quem nós somos, para que fomos feitos, como fomos feitos, em qual modelo fomos feitos, para que a gente tivesse sim uma noção da gravidade do pecado. O pecado não é tão sujo, tão grave, tão problemático por causa dele mesmo, mas o pecado é tão sujo, tão grave, tão dolorido, tão problemático por causa do valor daquilo que ele atinge. Se Deus não fosse tão santo, o pecado não era tão pecado. E se você não fosse tão importante, ele não teria dito tantos não faça. Mas ele disse tantos não faça por causa da importância do faça. Ele disse tanto, ele colocou não matarás como uma gravidade muito grande, porque antes disso ele disse crescei, multiplicai, enchei a terra. Antes dele dizer não adulterarás, ele disse assim, eu vou te dar uma relação de amor. O não faça está relacionado à grandeza do que se tem que fazer. Deus começou descrevendo você, antes de falar do que você se tornou. Esse é um começo bom de uma conversa. Quando nós falamos sobre namoro, sobre casamento, sobre adolescência, há que se ter uma consciência a partir de Deus da importância que Deus dá para nós, do que fomos feitos, o que representamos e para onde estamos indo. Essa consciência, e somente essa, nos levará a pensar, a determinar, a nos posicionar em relação a tudo que atinge esse objetivo. Sem objetivo, não há defesa do objetivo. Mas quando ele é definido, a gente sabe para onde vai, de onde veio, com quem está indo e qual é o valor. Aí a gente começa a blindar contra tudo aquilo que diminui a nossa identidade. Pense nisso, isso é em relação a você, mas isso é em relação a todas as pessoas que você ama também. Sensacional. A gente se despede aqui. Obrigada, Muito pastor. bom, obrigado, hein? Obrigada. E obrigada a você de casa também, né? Verdade. Vamos Puxa. ficando por aqui. Deixa eu mandar um abraço pro Gilson. Abração, Tchau, viu, Lucas. Gilson? Valeu, Lucas ficou o Luquinhas. programa todo com a gente. Hoje, não Estamos de despediram ele? estamos de volta. Até amanhã. Beijo. tchau. Valeu, tchau.